Tudo bom, gente? Chegamos à unidade 12, estamos num bloco de unidades que trata do passado, tá bom? E hoje a gente vai falar do passado simples nas formas negativa e interrogativa, tá bom? Então vamos começar. Aqui nós temos Unit 12, unidade 12, I didn't, did you, tá? Por que isso aqui está no título? Esses aqui são os auxiliares do passado, na negativa e na pergunta. Portanto, teremos Simple Past, Negative and Questions. Passado simples, na forma negativa e nas perguntas, tá bom? Vamos começar então, para não ficarem dúvidas aqui sobre qual vai ser a estrutura das perguntas e das frases negativas. Aqui no tópico A, we use did in simple past negatives and questions. Nós usamos o did nas negativas e nas perguntas no passado. Portanto, vocês se lembram que no presente os auxiliares eram do e does para he, she, it. No passado, nós temos apenas um para todos os pronomes e para todos os sujeitos equivalentes a esses pronomes, que é did, tá? Então vamos analisar aqui primeiro. Primeira coisa que você tem que saber, gente, é o verbo na forma básica e no passado. Por isso que eu falei na unidade passada, estudem. Comecem a engolir verbos regulares e irregulares. Comecem a estudar forma básica e passado inicialmente. Depois a gente vai ver o particípio, tá? Eu não quero falar dele agora porque ele é usado em outra situação. Então veja como exemplo aqui a forma básica desses verbos. Play, start, watch, have, see, do, go. Play, brincar, tocar. Start, começar. Watch, assistir, vigiar. Have, ter. See, ver. Do, fazer. Go, ir. Frases afirmativas, expressões afirmativas no passado desses verbos poderia ser I played, eu brinquei, eu toquei. We started, nós iniciamos. You watched, você ou vocês assistiu, assistiram, vigiaram. They had, eles tinham. He saw, ele viu. She did, ela fez. It went, foi. Aqui eu não gosto de traduzir, gente, usando ele ou ela, porque it geralmente é neutro, tá? É apenas pela necessidade do sujeito na língua inglesa. Como é que seria a negativa dessas afirmações aqui? Nós vamos usar o auxiliar did, mais a palavra not para negar. Quando isso acontece, pessoal, os verbos que na afirmativa vinham expressamente no passado, na negativa voltam para a forma básica. Vamos ver isso aqui. I played, eu brincava, eu jogava, eu tocava um instrumento que fosse. Vamos lá. I played, eu brincava, ou eu brinquei. Negativa, I did not ou didn't play. Olha aqui. O verbo voltou para a forma básica na negativa. Por quê? Porque o passado já está sendo indicado pelo auxiliar. Eu não posso ser redundante aqui. I played, afirmativa. Negativa, I didn't play. Verbo na forma básica de novo. We started, nós começamos. Negativa, we didn't start. Nós não começamos. Olha aqui, novamente, verbo volta para a forma básica na negativa. Por quê? Por causa da presença do auxiliar do passado, que já indica que a frase está no passado. You watched, you didn't watch. They had, they didn't have. He saw, he didn't see. She did, she didn't do. Olha aqui, pessoal, esse do aqui é verbo principal, significa fazer. Portanto, na afirmativa, eu tinha ele no passado, na negativa ele voltou para a forma básica. It went, negativa, it didn't go. O verbo volta para a forma básica, tá bom? Na pergunta, qual vai ser a estrutura? Primeiro você vai ter o auxiliar do passado, depois o sujeito e depois o verbo, que também volta para a forma básica. Em outras palavras, no passado, o verbo só vem expressamente no passado, na forma afirmativa.
Nas formas negativa e nas perguntas, o verbo vem na forma básica. Portanto, se na afirmativa eu tenho I played, pergunta, did I play? Verbo na forma básica, por se tratar de pergunta. We started, did we start? You watched, did you watch? They had, did they have? He saw, did he see? She did she do? Olha o did aqui como verbo principal, que estava no passado, aqui ele voltou para a forma básica na pergunta. It went, did it go? Tá bom? Guardem isso. Espero que tenha ficado claro. Na afirmativa, sujeito, verbo expressamente no passado. Na negativa, sujeito, auxiliar na negativa e verbo na forma básica. Na pergunta, auxiliar, sujeito e verbo também na forma básica. Lembrem-se, do, does, auxiliares do presente, did, auxiliar do passado. Exemplos de frases: I don't watch television very often. Eu não assisto televisão muito frequentemente. Uma possibilidade de passado seria I didn't watch television yesterday. Eu não assisti televisão ontem. Olha aqui o marcador do tempo que eu já falei, que é necessário no passado. Ontem indica quando a ação aconteceu. Does she go out often? Ela sai com frequência. Did she go out last night? Ela saiu ontem à noite ou na noite passada. Olha aqui, pessoal, a frase está no passado. O auxiliar me indica isso, mas o verbo, por se tratar de pergunta, vem na forma básica, go, e não went, como nós já vimos. Continuando aqui então, gente. We use did and didn't plus base form. Nós usamos o did e o didn't com forma básica, seja na negativa, seja na interrogativa. Na forma afirmativa, o que a gente poderia ter? I watched. O verbo está vindo expressamente no passado. Negativa, I didn't watch. E não I didn't watched. Isso aqui está errado. He had. Sujeito, verbo na forma básica. Como é que vai ficar na negativa? He didn't have. O verbo, sujeito, verbo no passado aqui, he had. Forma negativa, he didn't have. Sujeito, auxiliar na negativa, verbo na forma básica. They went. Eles foram. Pergunta, did they go e não did they went? Eu não posso, gente, colocar passado no auxiliar e no verbo. Se eu tenho auxiliar indicando o passado, o verbo precisa vir na forma básica. You did, você fez. Did, auxiliar. You do, você fez. Aqui o did da afirmativa se torna do. Volta para a forma básica no passado, na pergunta no passado. Tá bom? Vamos ver mais algumas frases aqui. I played tennis yesterday. Eu joguei tênis ontem. But I didn't win. Mas eu não venci. Negativa, verbo na forma básica. Did you do your homework? Você fez o seu dever de casa? No, I didn't have time. Eu não tive tempo. E não I didn't had. We went to the movies. Nós fomos ao cinema. But we didn't enjoy the film. Mas nós não curtimos, não gostamos do filme. Enjoy na forma básica, já que nós temos uma frase negativa. Tá bom? Aqui temos uns detalhezinhos a respeito das perguntas. Study the word order in questions. Estude a ordem das palavras nas perguntas. Qual vai ser padrão, a ordem padrão? Did, como auxiliar, sujeito e forma básica. Antes do did, se eu tiver perguntas abertas, aquelas WH questions, a expressão ou pronome interrogativo vem antes. E dependendo da frase, eu posso ter um complemento depois. Mas o que é básico, o que precisa estar em todas as perguntas é o did, mais o sujeito, mais a forma básica. Tá bom? Vamos ver então. Did your sister call you?
Sua irmã ligou para você? What did you do last night? O que você fez na noite passada? How did the accident happen? Como o acidente aconteceu? Where did your parents go for vacation? Onde seus pais foram nas férias? Vamos ver então, pessoal, para finalizar, as respostas curtas no passado. Quando eu tenho perguntas, quais são as possibilidades de resposta no passado simples? Yes, I, we, you, they, he, she, it, did, dependendo do sujeito da pergunta. E para negar, no, I, we, you, they, he, she, it, didn't, dependendo do sujeito da pergunta. Simples assim. Portanto, did you see Joe yesterday? Você viu o Joe ontem? O sujeito da frase é you. Portanto, eu respondo com I. A pergunta está sendo endereçada a mim. Você viu o Joe ontem? No, I didn't. Se eu quisesse completar, colocar a resposta completa, eu teria no, I didn't see, forma básica, Joe yesterday. Did it rain on Sunday? Choveu no domingo? Yes, it did. Se eu quisesse dar a resposta completa, como é uma resposta afirmativa, eu não usaria o did. Eu repetiria a informação presente na pergunta, fazendo as adaptações necessárias para a afirmativa. Ou seja, se a pergunta é Did it rain on Sunday? Choveu no domingo? Uma resposta longa seria Yes, it rained, verbo no passado, já que é uma afirmativa na resposta, on Sunday. Did Helen come to the party? Ellen veio à festa? No, she didn't. Ou então, no, she didn't come, verbo na forma básica, to the party. Did your parents have a good trip? Seus pais fizeram uma boa viagem? Ou tiveram, se você quiser traduzir ao pé da letra. Yes, they did. A resposta aqui é afirmativa, resposta curta. Se eu quiser dar a resposta longa, yes, they, como é que vai ficar o verbo? Forma básica ou no passado? Fica no passado, já que a resposta é afirmativa, é uma afirmação. Yes, they had a good trip. Pessoal, a fluência nos tempos verbais, à medida que vão ficando mais complexos, ela vem com a prática, com o uso. Portanto, façam os exercícios, a gente ainda vai ter mais unidades a respeito de passado. Façam os exercícios, estudem os verbos e procurem praticar, tá bom? Então é isso aí e até a unidade 13.